Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco esta que é a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos muito contentes em novamente contar com a sua amizade, com o seu carinho, com a sua audiência para com o nosso programa, que tudo de melhor te aconteça. Nós estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, através do facebook.com/Jornal do Sul de Minas. É desta maneira que chega mais uma edição desse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. O dia hoje se apresentando um pouco diferente do cenário que tínhamos ontem, não é? Ontem me lembro bem que abrimos a câmera com um dia bonito, né? Ambas as imagens, e hoje a gente vê o oposto disso. Ainda ontem elogiei a bela imagem lá do alto da Serra de São Domingos, e hoje a gente não consegue enxergar nada através da nossa câmera fixada lá no alto, porque a neblina tomou conta. E aqui embaixo, de acordo com as imagens aqui em frente à sede da TV Poços, a gente consegue perceber um tempo bastante carregado. Coisas de São Pedro, não é? Coisas de São Pedro, que ontem nos deu aquele dia bonito e hoje um dia nem tão bonito assim. Não vou dizer nem que é um dia feio, porque tem muita gente que gosta e eu sou um deles. Gosto desse tempinho mais embaçado, não é? Espero que com você, como eu disse, esteja tudo muito bem, e você agora acompanha conosco as capas dos jornais diários que já estão em circulação com assuntos diferentes. Jornal da Mantiqueira, campanha em Poços, coleta 10.200 lâmpadas fluorescentes em um mês. Que maravilha isso, notícia sensacional. Realmente, confesso que estou positivamente surpreso com esse número, que é muito expressivo. Temos ali alguma coisa de apreensão de drogas, numa quantidade até que expressiva, né, razoável, e outros assuntos dentro da edição de hoje do Jornal da Mantiqueira. Já o Jornal da Cidade tem um outro assunto sobre o fechamento da loja Seller em Poços e a chegada da nova empresa que vai assumir a gestão aí da antiga loja Seller, que é Montreal Magazine. Isso tem uma celeuma nas redes sociais, sabe? Diminuir um pouco o emocional das coisas e partir um pouquinho para o racional. Né? Tem muita gente falando além da conta a respeito de uma questão meramente comercial, não é verdade? Temos coisas ali da Santa Casa e outros assuntos também dentro da edição de hoje do Jornal da Cidade, que merece a sua leitura. E ainda aguardada para hoje também a definição, não é, da diretoria, da presidência da Caldense, a respeito desta parceria com o time lá de Osasco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações, hoje ainda pode ser que aconteça a convocação de uma coletiva de imprensa através do presidente Rovilson, né, Rovilson de Jesus, presidente lá da Associação Atlética Caldense, dando conta se isso realmente aconteceu, se não aconteceu essa parceria, mas até onde eu sei, 99,9% de chance desta parceria acontecer com o Grêmio Osasco. Muito bem, para o programa de hoje, mais uma vez, atendendo ao nosso convite, ao nosso chamamento, ele que está de novo conosco e que vem nos trazer coisas da sua atuação enquanto vereador da atual legislatura em Poços de Caldas. Mais uma vez, com muita satisfação, recebo o vereador Gustavo Bonafé, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz, viu, Gustavo? Obrigado igualmente, Pedro. Um abraço a todos que estão nos assistindo, acompanhando. Estou aqui à disposição. Podem aproveitar para fazer todas as perguntas e é sempre uma satisfação estar aqui. A satisfação é toda nossa em receber o Edil aqui, e por falar em estar à disposição, nós estamos colocando também ao seu inteiro dispor, além das plataformas sociais, também o 3721-6955 e o meu WhatsApp particular, que é o 99137-9649, aí na tela para você, 99137-9649, inteiramente ao seu dispor, para você também deixar o seu questionamento, né, a sua colocação aí para o vereador Gustavo Bonafé. O Bonafé, me diga uma coisa, nós estamos engatinhando num processo de conhecimento do atual governo federal. Primeiramente, antes de nós entrarmos na seara municipal, eu gostaria de saber a tua visão nesse momento
acerca da chegada do novo governo federal. Pedro, vou ser muito sincero com você. Assim, eu não... se tem uma coisa que eu comecei a aprender nesses 2 anos de mandato, né, que a gente tem questões aqui locais que estão dentro da minha responsabilidade. Então, eu tenho procurado focar muito nas questões aqui de Poços, né? Então, eu tenho acompanhado, digo, distante, um pouco distante, tanto a movimentação do governo de Minas quanto o governo federal, né? Então, eu não me sinto à vontade e preparado para fazer uma leitura. Mas como espectador? Como espectador, assim, o que a gente vê, né, o que acompanha, é que ainda está tendo muito bate-cabeça, né? Que eu acho que, não digo... Infelizmente, é natural no sentido de é comum isso acontecer, né? Mas você, quando vem os discursos de, por exemplo, trabalhar uma questão mais técnica tal, esse tipo de falha de comunicação, de um fala uma coisa, o outro vem e desmente, aí depois tem que dar um passo atrás e fazer um comunicado oficial, esse tipo de coisa, né, não cabe quando o discurso vem para essa linha do técnico, né, do preparado, do diferenciado. Então, acho que ainda não deu para sentir tudo aquilo, né, que se prometia de revolução, de mudança, até porque o cenário é complexo mesmo, né? Não é do dia para a noite que você consegue efetivar as mudanças. Eu tenho estudado, todos os dias eu tenho acordado bem cedo e tenho estudado especificamente a questão da Previdência, na íntegra, né, a proposta que está sendo feita para em breve ter uma opinião, um discernimento mais claro, né? Esse é um tema que eu optei por não seguir os canais de comunicação e sim na íntegra da proposta. Então, algumas coisas que têm efeito ou terão efeito na nossa realidade ou na realidade dos cidadãos, eu procuro estar estudando, mas eu confesso que eu estou, por enquanto, observando de longe e sei que nada daquilo que foi prometido, né, colocado, ainda está numa situação que você fala, realmente mudou. Eu vejo ainda muito erro de comunicação, uma falha, as escolhas de algumas pautas que não são aquelas que condizem com a realidade do que a gente precisa enquanto população, né? Mas nada muito profundo, assim, exatamente porque eu tenho tentado focar muito nas questões aqui do município. Quero aproveitar e já desejar bom dia aí para Patrícia Zangiacomo e o Edson Roberto Herrera também acompanhando conosco. O meu amigo Juliano Marques Barreto, maestro Juliano, tá lá, vai estar segunda-feira com a gente aqui. Só para fera, falar hein? Coisas do conservatório. Só fera aí. Não é só fera, só tem gente boa. Você falou que é natural essa bateção de cabeças nesse primeiro momento. Na Câmara parou isso? O bater cabeça, já que nós tivemos uma renovação muito grande? Eu acho que assim, cada pauta vem um desafio diferente, né? Eu sinto que, assim, dos 2 primeiros anos, né, por mais que eu tenha me preparado 4, né, para assumir, quando você chega lá, é outra realidade, né? As demandas, elas... Até meio frustrante? Em alguns momentos, sim. Sem dúvida nenhuma, né? Eu passei por um período de aquilo que falam, né? Tem muita... Vamos puxar o tapete, vamos falar uma coisa para você e fazer outra, né? No fim do ano passado eu tive um pouco disso aí, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é frustrante, porque você imagina que os gestores públicos, né, servidores, enfim, quem está servindo a população tem uma maturidade de relacionamento, e a palavra, ela tem que valer, né? E quando você percebe que não é bem assim, você fica frustrado, claro. Como ser humano, eu digo, né? Como ser humano. Mas eu sempre me motivo com esse tipo de situação. Isso é energia, é combustível para eu me desafiar e falar, não, dá para ser diferente e a gente consegue fazer, né? Mas sem dúvida nenhuma é puxado, né? Então você tem que se preparar muito, cuidar muito da saúde, que eu sempre falo, porque se você não se cuidar, não tem como você cuidar da cidade, né?
E então esses percalços eles aparecem e vira e mexe tem bate-cabeça, assim, isso é natural, principalmente vindo muitas vezes de pessoas que estão pensando em si, né? Estão pensando na sua na propagação no poder e deixam de lado um pouco as questões da cidade. Então quando você tem esse tipo de postura, sem dúvida, isso gera atritos e gera problemas, né? Você tem deparado com muito ego dentro da Câmara? Rapaz, nossa senhora. Eu não escondo. Isso é péssimo, né? Sabe por quê? Eu fui muito diplomata nos 2 primeiros anos, né? Então, sempre me dou bem com todos ali, né? Mas tem momentos que você tem que... Ninguém tem sangue de barata, né? você tem que falar a realidade, entendeu? A população não pode ficar achando que é tudo tranquilo ali. Você tem jogo de ego, você tem interesses, isso tem, entendeu? E para mim, pessoalmente, é um laboratório interessantíssimo, né? Porque eu sou formado em desenvolvimento humano, então você vai percebendo ali as nuances e é dificílimo, é complicadíssimo, porque tem hora que não tem diálogo. Não tem diálogo e você precisa resolver coisas importantes, você precisa dar encaminhamento para coisas importantes e por questões de ego não prospera exatamente porque vem uma questão muito mais individualista do que coletiva. Tomara que a gente esteja livre disso o quanto antes, né? Porque o ego é nocivo, o ego é nefasto. Acho que eu falo que é uma das piores guerras, né? São as guerras do ego. Exato. Né? Elas não são invisíveis, né? Mas elas são silenciosas e elas são muito destrutivas. Então, isso é perigosíssimo. Concordo plenamente. Gustavo, com a sua vinda aqui, por consequência, você está respondendo por coisas da Câmara, não é? Sim. E o Edson Herrera perguntando, primeiro desejando bom dia a todos, para você também, viu, Edson? Saúde e paz aí. Bonafé, como está o andamento da PPP, a parceria público-privada, dos pontos turísticos de Poços de Caldas, que eu acho que é urgente? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro um abraço ao Edson, um grande parceiro, obrigado por estar acompanhando. E essa é uma questão importantíssima, acho que é uma das pautas das mais importantes que a gente vai tratar esse ano na Câmara. Eu fui sou o relator desse projeto pela Comissão de Administração Pública, que é a que analisa o interesse público na questão. O mérito, né, e a intenção do projeto, ele tem todo o meu apoio. Eu acho que a gente está numa situação em que o município ele tem que focar nas áreas primordiais e aquelas que não conseguiu se desenvolver e se fortalecer ao longo do ano, por mais que tenha uma equipe super competente ali no turismo, acho que é importantíssimo, né, a gente fazer esse passo de concessões privadas desses pontos, né, exatamente para dar espaço para as nossas turismólogas, a equipe do turismo, trabalhar em outras vertentes e conseguir aplicar a essência do seu trabalho. Então esse é o mérito, né? O projeto ele foi devolvido para o Executivo para fazer alguns questionamentos e a gente ter alguns esclarecimentos. Quando a gente fala de concessão privada, a gente tem várias modalidades. Você pode conceder o serviço, você pode conceder o espaço, você pode... tem vários tipos. E o projeto que veio para nós, ele estava meio híbrido. Então a gente não estava entendendo se ia ser um único tipo de concessão ou se cada ponto turístico daqueles que estão sendo colocados em pauta, eles teriam uma modalidade, que isso torna mais complexo o projeto. Então a gente foi em busca desses esclarecimentos e, além disso, algumas questões como, por exemplo, a Serra de São Domingos, né, que apareceu a imagem ali que a gente não está conseguindo ver nada hoje. Hoje nada. E é o meu lugar preferido na cidade. Todo final de semana estou indo lá praticar corrida de montanha. E lá é um patrimônio tombado, né? Então tinha alguns questionamentos sobre quão permissiva eram essas concessões dentro do plano de manejo da Serra de São Domingos. Então foram questionamentos feitos, foi devolvido para o Executivo, eles têm até essa semana para nos devolver, para a gente retomar as discussões e para colocar em votação. Ou seja, da chegada do projeto na Câmara até agora, já se vai quanto tempo? Ele voltou, foi retirado, né? Então, assim, acho que ele chegou em dezembro.
Ele chegou em dezembro, depois deu entrada de novo, a gente fez algumas reuniões. É um projeto muito novo, né? Ele é novo para a cidade nunca se deparou com esse tipo de possibilidade. Então, ele se torna um pouco mais moroso e delicado, até porque a gente estaria concedendo espaços públicos para iniciativa privada. Então, isso a gente tem que tomar todos os cuidados, né, para não ter prejuízo para ninguém. E, principalmente, garantir que esse movimento não prejudique a nossa população, né? Então, a população que continue tendo acesso, tendo benefícios, né, para poder usufruir desses espaços no futuro. Ainda que o prefeito tenha dito o contrário quando ele veio aqui, eu confesso a você, o vereador, que eu tenho como diriam os meus avós italianos, eu tenho uma paura danada de ser aprovado e não aparecer interessado. Eu tenho esse receio, né, de que nós não tenhamos empresas privadas interessadas nesse projeto. Eu tenho esse medo se a gente demorar muito, porque eu acredito que Poços ainda está num patamar de atratividade. O potencial dela construído, né, desse passado. Então, se a gente olha para o turismo de forma integrada, a gente tem muitos pontos, dá para fazer vários tipos de programas aqui para o turista, né? A gente tem diversas vertentes do turismo que podem somar a esses espaços que serão concedidos. Então, a gente tem o turismo gastronômico, a gente tem o turismo rural que está se fortalecendo, um turismo ecológico, a gente tem a parte de eventos que também pode se fortalecer bastante, né? Então, a gente tem saídas para enriquecer esse portfólio para o empresário falar, não, vale a pena, porque a cidade está preparada, ela tem uma boa estrutura hoteleira, então acho que faz sentido a gente investir ali, né? Mas sempre dá o medo. Tomara que eu queime a minha língua aqui várias vezes, né? Até porque domingo passei a pé ali, próximo à estação do teleférico, aquilo está muito feio. Tá. Janelinha, umas janelas de uma moldura de plástico, fizeram como janela quebrado, um aspecto horroroso. A gente precisa avançar. Deixa eu ver aqui. Patrícia Zangiacomi, primeiramente um abraço para o Haroldo Ferrari lá nos Estados Unidos, nos assistindo. A Patrícia diz o seguinte: bom dia, Pedro, parabenizo o vereador que vi ficar até o final da audiência dos tributos da Câmara. Muitos vereadores saíram antes do final dessa audiência, embora considere ser um dever. Está parabenizando o vereador. Obrigado. Essa foi uma audiência, ela extrapolou o tempo, inclusive regimental, até pela importância do assunto, né? Acho que a gente foi até quase, começou era 5h30, a gente foi quase 10 horas da noite, né? Estendemos o prazo exatamente porque tinham muitos questionamentos e é um assunto super importante, eu estou acompanhando de perto, né? Porque eu assim, hoje eu estava refletindo porque eu imaginei que ia surgir esse assunto, né? Então, só contextualizando, muitos contribuintes receberam o seu carnê do IPTU e descobriram ao receber, né, que aquele valor ele tinha aumentado consideravelmente, sem considerar a inflação, né? Então, ele foi corrigido através do cálculo do ITBI, né, que compõe o valor venal e que, consequentemente, compõe o IPTU. E essa é uma situação delicadíssima, porque assim, o mérito, eu acredito que a equipe do Executivo está correta em buscar essa correção, né? Porque a gente tem uma planta genérica defasada, a gente tem valores defasados, a cidade vem crescendo, a demanda vem crescendo, e se a gente não fizer essa correção, a longo prazo, Poços vai entrar num colapso maior do que já está financeiro, né? Porém, isso é o mérito, né? A forma como isso foi feito que eu não concordo. Primeiro, uma mudança sem lei, né, na maneira de interpretar o ITBI. E segundo, esse tipo de surpresa, né? Quando a gente fala para o contribuinte que tem um salário mínimo ali, 2 salários mínimos na família, ele se planeja pagar X, de repente ele tem que pagar 3X, isso é gravíssimo, quebra o orçamento. Assim como qualquer orçamento, né? Se a prefeitura receber aí um processo judicial que foge do planejado, isso complica demais. Então, no mesmo prédio, no mesmo andar, um apartamento do mesmo tamanho, né, o meu vizinho paga X e eu pago 3X. Então, esse tipo de situação que eu acho que faltou ali uma sensibilidade, uma comunicação
mais acurada com a população para evitar. Então a gente na Câmara está tratando esse assunto, por isso que eu fiquei até o fim aí da audiência, exatamente para ter todo o panorama daquele momento. Perfeito. Eu até teria que chamar o primeiro intervalo agora, mas eu não quero perder o fio da meada do assunto ponto turístico. Tá. Uma colocação do Adriano Sabino Barbosa, está lá nos assistindo. Bom dia, vereador. Maquiavel escreveu um clássico chamado O Príncipe. E neste livro, ele dizia que para o governante fazer toda mudança polêmica, este deveria criar situações para que o próprio povo solicitasse tais mudanças. Nesse sentido, deixar os pontos turísticos sucateados para que a própria população comece a pedir a terceirização é um belo exemplo da estratégia de Maquiavel. Como que o senhor vê essa afirmação que eu fiz? Inteligentíssima colocação, um ótimo livro, inclusive. Tenho duas versões diferentes do Príncipe. Bom, eu não posso responder que essa é a estratégia, eu acredito que não seja. Que não seja, né? Hoje, mas pode ser também, né? O executivo que... Deixa... que cuida, mas assim, hoje eu até tenho uma proximidade grande com o Ricardo, que é o secretário de turismo, né? E foram vários os momentos que por questões de corte de hora extra, que aí não vem da situação para forçar uma barra com a concessão, mas sim da situação do município, né? Eu já peguei o Ricardo 6 horas da manhã, eu estava aqui antes de começar, falando que eu saio para correr logo cedo, o Ricardo fazendo serviços às vezes de manutenção, abrindo ponto turístico nos finais de semana, né, para dar conta disso aí. Então acho que é mais uma questão estrutural mesmo, né, dessa redução de valores e redução da própria equipe, que então não teve reposição. O Ricardo ele ficou quase 2 anos sem um diretor de turismo, então ele estava sem o diretor e sem o responsável pela manutenção. Agora que isso se acertou, ele vai começar a fazer. Mas sem dúvida nenhuma, na leitura aí do Adriano, né, isso acaba corroborando para essa proposta, mas eu acredito que não seja intencional, seja mais uma dificuldade mesmo de operação devido à situação que o município se encontra. Ele vai buscando outras prioridades, né, e aí os pontos turísticos acabam ficando deixados de lado, né, em sua ainda que parcela. O que eu vou dizer agora talvez se torne alvo de pedrada, mas eu sou plenamente favorável a essa PPP. Eu acho que tem que acontecer. Basta a gente dizer aqui, quem viajou um pouquinho, vai concordar com isso, que fora daqui não há nada que você visite que você não pague. É raro, né? São raros os locais turísticos que você visite e que você não pague, ainda que seja uma quantia módica, não é? Sou plenamente favorável, estou torcendo para a celeridade desta aprovação, que nós tenhamos aí boas empresas do ramo, sim, não é? Para que nós tenhamos uma pujança aí nos nossos pontos turísticos. Temos um primeiro intervalo, vamos voltar daqui um pouquinho com o vereador Gustavo Bonafé, bem rápido. Estamos retornando ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, hoje com muita satisfação, recebendo o vereador Gustavo Bonafé. O Gustavo me pedia uma deixa aí, não é, durante o intervalo, para falar alguma coisa da ABACO, Associação Beneficente de Apoio à Comunidade. Perfeito. Vamos lá. Não, eu pedi esse espaço, acho que porque o jornal aqui tem papel fundamental, né? Eu faço parte do Conselho de Relações Comunitárias do Instituto Alcoa, que faz uma série de investimentos em projetos de Poços, Andradas e Divinolândia, que é onde a empresa tem operação. E um dos projetos que recebeu um incentivo da Alcoa foi a ABACO, em 2017, para a construção do Instituto de Beleza Comunitária, né, para gerar capacitação para cabeleireiro e manicure. E na época foi então feito esse investimento, a Alcoa conseguiu aportar esse investimento para a compra de materiais para as aulas serem realizadas, né? A ABACO fica ali no conjunto habitacional na Zona Sul e o curso seria gratuito para as mulheres ali, né? Então, mesmo com esse investimento, faltava a mão de obra. A mão de obra para fazer a reforma do local. Exatamente. Né?
Então, eu e o vereador Lucas, a gente esteve lá na Abaco em dezembro de 2017, nos prontificamos a ir atrás de parceiros, né, para viabilizar, porque senão a Abaco poderia perder esse investimento. E tempos depois, a Elara, e se não me engano a Karina veio, exatamente, as duas vieram aqui, né, explicar... E pegaram o link do programa. Isso, aí elas pegaram o link e falaram, ó, que o Pedro faz uma chamada, né, para empresários, para as pessoas ajudarem, a gente fala um pouquinho do projeto. E eu peguei aquele link, enviei para a Rafaela, da Horizonte Construtora, né, que fica aqui na João Pinheiro. Falei, Rafaela, o que você acha? A Horizonte poderia contribuir? Né? E prontamente ela topou, né? Foi destinada uma equipe específica para fazer o projeto. Foram vindo outros parceiros, né? E agora recentemente, eu acho que um mês atrás mais ou menos, um pouquinho mais, foi inaugurado o Instituto de Beleza Comunitária, né? Então, eu queria fazer esse reconhecimento aqui, que a TV teve um papel fundamental, né, nessa articulação, e foi muito bacana o processo, porque agora, semestralmente, serão 36 profissionais novos no mercado, né? Então, curso de cabeleireiro e de manicure. Quando a gente fez a divulgação nas redes sociais, né, falando do Espaço Pronto, surgiram novos parceiros. Olha. Então, veio uma escola de maquiagem, a Bardot, que entrou em contato comigo e falou, a gente quer contribuir lá com o Instituto. Aí eu já fiz a ponte com a Elara da Abaco e elas já começaram uma parceria. E um consultor financeiro, o Elias, ele também entrou em contato oferecendo um workshop de gestão financeira, né, para essas novas empreendedoras, e também já vão iniciar esse processo. Então foi muito bacana ver essa mobilização, né, de primeiro, segundo, terceiro setores juntos num projeto que tem tudo para transformar a realidade, gerar renda, né, para várias famílias ali da região. Então, queria fazer esse destaque, aproveitando aqui. Claro. Eu fico muito lisonjeado, né, com a lembrança do vereador, porque realmente isso aconteceu. Né? A Elara e a Karina estiveram aqui num momento complicado. Eu me lembro que nós mostramos fotos até do material, né, de obra lá, areia, tijolo, no tempo, e não tinha quem fizesse o uso daquele material, então a coisa acabou se encaminhando. Eu ainda frisei aqui que tentei uma vinda da Elara, uma segunda vinda para ela atualizar o quadro atual, mas ela está realmente complicada, numa agenda meio tumultuada, mas breve ela estará conosco aqui para nos mostrar fotos novas da obra concluída e já em funcionamento. O Gustavo, para a gente, antes eu quero mandar um abraço para a Ana Santos, a Aninha, que também, conterrânea nossa, está lá nos Estados Unidos nos assistindo, que é muito bacana, não é? Para a gente alinhavar um pouquinho desse assunto turismo e passar para um outro foco, esse final de semana, você que é um cara antenado nas redes sociais, deve ter visto mais um acidente com charrete aqui na Avenida João Pinheiro, um cavalo, parece que o animal tinha desmaiado, não sei, chovendo. Sim. Não é? Onde que nós vamos parar com isso? Pedro. Como que se concatena esse assunto? Bom, é um assunto que está me... Aliás, se você me permite uma breve interrupção. Lógico. Petrópolis agora fez um referendo. Isso. Não é? E esse referendo apontou a extinção dos serviços. Exato. Bom, primeiro eu quero ressaltar que a Câmara, em 2017, ela criou a Comissão Especial de Defesa e Proteção dos Animais. Foi um ano de trabalho, 5 vereadores, eu, a vereadora Maria Cecília, a vereadora Maria Lígia, o vereador Lucas Arrudo e o vereador Marcelo Heitor. Nós revisamos a lei, todas as leis, pegamos todas as leis sobre defesa e proteção dos animais no município, que o que acontece? São leis esparsas, né? Então, para um determinado assunto você tem que buscar tal lei, para outro assunto você tem que buscar tal lei. O que a gente fez? A gente reuniu tudo num plano municipal de defesa e proteção e controle populacional dos animais. Reuniu tudo isso numa política pública, fizemos um anteprojeto, teve participação popular, então foi feita a audiência pública, a gente fez entrevistas com especialistas das áreas, com protetoras dos animais, dando as contribuições, né? Foi feita essa audiência pública, finalizamos o anteprojeto, enviamos para o Executivo, está lá até hoje, não retornou. O assunto da charrete está lá dentro.
num primeiro momento, a gente fez uma série de sugestões de melhoria na fiscalização, tanto do serviço quanto da saúde dos animais. Solicita uma melhor infraestrutura para os animais ficarem, porque eles ficam ali a céu aberto, tem até sol, o trajeto, a rotatividade dos animais e uma série de outras questões. Isso foi discutido amplamente e terá essa volta, né, dessa discussão. Mas assim, semana sim, semana não. A gente está tendo casos como esse que aconteceu esse final de semana. Então eu posso adiantar aqui que na semana que vem alguns vereadores já estão se mobilizando. Hoje, no intervalo da sessão, a gente vai ter uma conversa para verificar qual que vai ser a atitude que a gente vai tomar. Esse exemplo lá de Petrópolis não seria bom? Ele está sendo analisado e está servindo como base para nós. Uma consulta popular? O referendo, ele foi interessante no caso de Petrópolis, porque ele foi junto com as eleições. Ah, então já fez um processo. Já fez um processo, porque é um processo caro, se você for fazer algo à parte, né? Então, a única chance que a gente teria novamente seria nas próximas eleições do ano que vem, o que não é descartado, né? Mas a gente vai vir com alguma proposta um pouco mais rígida, sinalizando exatamente a urgência da gente tratar esse assunto com toda a seriedade. A lei da charrete aqui de Poços, sabe de quando que é? Década de 60. 60? Acho que mudou bastante coisa daquela década para cá em termos de urbanismo, em termos de cultura, em termos de muita coisa, né? Então a gente vai fazer essa sinalização. Na semana que vem a população com certeza vai ter esse retorno e a gente quer encontrar uma solução definitiva. Não dá mais para a gente ficar vivenciando esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, eu sempre falo, como gestor público, a gente não pode resolver um problema e criar outro, né? A gente tem famílias que vivem daquilo ali, né? E independente se eu sou contra charrete, deixo isso claro, né? Mas independente disso, tem que pensar como gestor, né? E aí a gente não pode, Petrópolis, outros municípios que fizeram, houve uma transição, né? Então é importante que transição que a gente pode fazer, como que a gente vai cuidar disso, né? Então o que eu posso garantir é dar essa sinalização de que semana que vem a Câmara fará uma colocação um pouco mais robusta e intensa, além de esperar o retorno desse anteprojeto, que é de suma importância para o nosso município. Porque eu acredito que exista uma parcela da população que não seja contrária. Não estou dizendo que seja favorável, mas que não seja contrária. Mas existe uma outra parcela totalmente contrária à sequência da atividade. Assim como existem os profissionais das charretes que nunca tiveram problemas com seus animais porque fazem ali todo o acompanhamento. E você tem casos que, né? Então a gente não pode deixar o emocional, por mais que chame, né? Quando você vê um animal ali sofrendo, é pesado aquilo, você não quer isso na sociedade, em lugar nenhum, né? Mas a gente tem que olhar também com bastante cuidado para verificar a questão como um todo e encontrar uma solução que possa ser benéfica a todos. Eu concordo plenamente que quando a gente tem acesso a fotos antiquíssimas de Poços, realmente era um cenário bucólico, né? Charrete ali no entorno do Palace Hotel, né? Mas as coisas mudaram. Sim. As coisas mudaram. Exatamente. E isso não é culpa de A, de B, é o tempo. Né? E eu acho que precisa ter um outro olhar para essa questão. Não é? Ainda que o fator social pese, e não há como negar isso. Sim. Não é? Vereador, tem sido fácil ser um vereador de situação? Então, eu não me defino assim, né, Pedro? Não se define assim? Não. Por mais assim que o papel é o mesmo partido, né? E tal, mas eu nunca coloquei isso como um critério nas minhas decisões, né? Posso citar vários exemplos, né? O pessoal até brinca, o Bonafé às vezes é mais oposição do que situação, só que eu enxergo, eu sou mais olhando para a questão da transparência, da legalidade das questões, procuro estudar tudo para me posicionar, né? Então eu sempre cito o exemplo aqui do ITBI. Né? O ano passado houve uma instrução normativa que foi colocada pelo Executivo para calcular o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que define o valor do IPTU, em vez do valor venal,
que está na cartela e que está definido, né, na planta genérica, que está desatualizada, eles estavam usando o valor de mercado. E isso deu muita polêmica, né, porque às vezes eu tinha um terreno valendo 100 mil no IPTU, o valor de mercado era 300 mil e eu vendia 150 por situações do mercado, mas eu tinha que pagar em cima de 300. Né? E naquela situação houve uma pressão, né, para que eu, como relator da Comissão de Justiça, deixasse a instrução normativa fluir, até porque o decreto que derrubava essa instrução vinha da oposição. Só que estudando aquela situação, eu falei, bom, não tenho o que discutir, está errado e tem que derrubar. E derrubei. Né? Hoje eu me coloco como um vereador independente, tá? Até pela situação que foi gerada e veio à tona, né, no processo de eleição da mesa diretora, em que eu me coloquei como candidato, meu partido não me apoiou, por mais que eu sempre tivesse defendido e sempre tido uma postura de estudar os processados para conseguir dar uma argumentação que fosse positiva para a cidade, independente de quem estivesse no governo, não tive esse apoio, então hoje eu me coloco como completo independente e faço as minhas análises com base nos meus critérios, que é principalmente a transparência, a questão da ética e a questão da sustentabilidade da decisão. Né? E deixando claro que posso errar muitas vezes, porque isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Né? E é importante reconhecer isso também. Temos mais um breve intervalo, bem rapidinho mesmo, e a gente volta já já com o vereador Gustavo Bonafé. Estamos de volta para o último bloco da edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas com o vereador independente Gustavo Bonafé. Gostei. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bacana. Tá certo. E dentro dessa independência, o Bonafé, você fica absolutamente à vontade para tecer uma maneira de visão da atual administração? Sim. Qual que é a tua análise da metade da gestão Sérgio Azevedo? Eu acho que sim, você tem áreas que performam muito bem, né? A gente tem algumas secretarias que se destacam, sempre cito serviços públicos. Eu falo até enquanto vereador, você faz a requisição ali, que vem da população e prontamente é atendido. Todas as minhas demandas nessa secretaria foram atendidas, a equipe muito boa, super engajada e faz um trabalho espetacular de gestão. Você tem áreas que têm mais dificuldade, até pela complexidade também, então, enfim. Mas eu acredito que a administração, o Poder Executivo, ele tem tentado implementar algumas mudanças, né? Porém, ele tem pecado muitas vezes em como comunica isso. E aí, quando eu falo como comunica, eu não estou falando diretamente para a equipe de comunicação. Não é isso, tá? Até porque é uma equipe super competente, mas essa articulação, a apresentação das informações, o que verdadeiramente tem evoluído em termos de receitas, de despesas, enquanto vereador, muitas vezes a gente fica confuso, porque a gente tem que buscar informação aqui e ali, e um documento fala uma coisa, o outro fala outra. Então, esse tipo de informação que deveria ser acessível e fácil para você ter uma leitura clara, ela não tem chegado da melhor maneira possível. Então, eu acho que peca muito nesses momentos. Por exemplo, o caso do IPTU, esses reajustes que tiveram além da inflação. É uma falha de articulação e de preparação desse cenário para o contribuinte, né? Discussões como concessões de empréstimos que tiveram, deixa estourar primeiro para depois tentar remediar, mas aí o estrago já foi feito, né? Então a gente sente muito isso ali na Câmara. Então acaba desgastando um pouco o nosso trabalho também, exatamente por falta dessa articulação objetiva. E quando eu digo articulação é no sentido benéfico, né? Os poderes eles são independentes, mas eles têm que coexistir,
né? E muitas vezes falta informação para os vereadores tomar as suas decisões e isso acaba complicando um pouco o próprio governo. O Adriano volta a participar conosco, vereador, dizendo o seguinte: falando em LOA e LDO, como está o orçamento no que tange à saúde? O vereador poderia nos fazer uma breve análise disso? Perfeito. Só para traduzir, né, para todos... Uma é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada todos os anos, né? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ela foi discutida em 2018. Em breve a gente deve começar a discussão para 2020. Né? E as diretrizes orçamentárias, elas vêm exatamente para direcionar depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né? Que é o orçamento do município, é quando a gente vê ali os números, né? O nosso orçamento ele ultrapassa os 700 milhões, né? E especificamente na área da saúde, você tem uma obrigação constitucional de 15% desse orçamento ser direcionado para a área da saúde, 25% para a área da educação. Poços de Caldas, nos últimos anos, e aí bem os últimos mesmo, né, transcende várias gestões aí para trás, ela tem investido muito em saúde, no sentido de, se não me engano, os índices dos últimos anos beira os 30%. Quase o dobro, né? Quase o dobro e 1/3 do seu orçamento. Então, Poços investe muito em saúde. Se você somar, até é preocupante às vezes isso, né? Porque a gente fala, pô, 700 milhões. Só que aí você soma saúde, educação e despesas com o pessoal, você beira aí os 95% do orçamento. Né? Então, todas as outras áreas você tem 5%. Lógico que saúde e educação são primordiais e a questão das despesas com o pessoal é para o funcionamento, né, do sistema. Em saúde especificamente, apesar da gente ter investido muito, e esse investimento superior, ele vem crescendo até o quanto que o município coloca de investimento próprio, porque na construção do orçamento você considera repasses federais e estaduais. O governo do estado está devendo, né? Isso aqui já... Isso é público e notório. Isso é público e notório. Então isso acaba afetando, o município ele tem que se estrangular para conseguir dar conta de investir em saúde que você não pode negligenciar, né? Então, o cenário é esse. Você gasta quase o dobro do que a Constituição pede e você tem gastado muito mais recursos próprios. Porém, para manter uma operação sem renová-la por completo. Então, você tem pequenos ajustes, mas investimentos primordiais que eu enxergo ainda não foi possível ser feito. Por exemplo, a integração e a colocação de um sistema tecnológico, né, que conecte toda a história, né, o prontuário eletrônico que a gente sempre fala, né, e que ainda não foi possível ser feito. Então a gente tem muito desperdício de exames que são marcados e a pessoa não comparece, ou exames que são marcados e a pessoa não fica nem sabendo. Né? Então você tem uma série de situações que poderiam melhorar, inclusive, a utilização desses recursos e potencializar a área da saúde. Então esse é um passo que ainda precisa ser dado. Tá? O vereador Gustavo Bonafé tem pretensões executivas do Executivo, do Poder Executivo? Olha, eu, enquanto jovem que sou, já cheguei nos 30, né, mas eu tenho uma vontade assim, de experimentar o Executivo. Né? A forma ainda não fechei. Gosto muito do Legislativo, acho que é um papel de suma importância, muitas vezes sem o entendimento correto, né? Pela própria cultura que foi criada lá, mas o Executivo é um desafio, né? Porque você consegue, na prática, resolver situações do dia a dia, de diversas naturezas, física, financeira, né? de prestação de serviços. Então, eu acredito que eu terei essa... Bom, pretendo, não depende só de mim, né? Mas tenho essa intenção, sim, de me envolver com o Executivo de alguma maneira. Nessa metade de mandato, metade de legislatura, um pouquinho mais da metade até, o que o vereador poderia elencar como um trabalho que lhe orgulha como vereador? Algum projeto que lhe orgulhe como vereador? Falar em projeto, tem um que
que eu fico muito feliz, porque ele traz, na verdade ele é fruto de um anteprojeto que foi para o Executivo e em conversa com a Secretaria de Educação começou a ser aplicada, que é a questão da fila das creches de forma transparente, né? E isso até políticos retrógrados reclamam muito, porque acabou aquela questão de favorecimento de tráfico de influência. Então isso eu fico muito feliz de ter participado desse processo e hoje saber que Poços tem um sistema transparente. Então se você, mãe, pai, vai lá, faz o cadastro do seu filho para aguardar a vaga na creche, não tem mais essa questão de alguém que conhece alguém pular e tirar a sua vaga. Você acompanha de forma transparente, né? Tem outros avanços, projetos como, por exemplo, a renovação da lei de coleta, reciclagem e destinação do óleo de cozinha usado, né, que tem um impacto ambiental violentíssimo e está sendo melhor trabalhado agora, então uma nova política pública nesse sentido. A gente tem o Plano Municipal de Defesa, Proteção e Controle Populacional dos Animais, que ainda vai trazer muito resultado importante para a nossa cidade. Fiz propostas como, por exemplo, o fim do voto secreto dentro da Câmara Municipal para a eleição de mesa diretora, e que vai ser estendido também para a corregedoria. É um ato de transparência, a população merece saber como seus representantes escolhem ali dentro quem serão os gestores da Câmara Municipal e por aí vai, né? Então eu tenho cerca de 12, 13 projetos aprovados, um trabalho muito bacana com a comunidade de pessoas com autismo, que vem se desenvolvendo, inclusive em parceria com o nosso presidente, o professor Carlos. Hoje é o dia da conscientização do autismo. A Câmara está tendo uma semana de atividades. Começou semana toda, ontem, né, Gustavo? Vai ser de lembranças, né, de atividades. Então, eu destaco esses projetos e destaco a minha atuação com as entidades sociais. Então, teve o caso da ABACO, teve o caso da DEFIP, da reconstrução da rampa de acessibilidade, a rampa de acesso da organização, em parceria com a Vital Construtora. Recentemente, no mês da mulher, a gente organizou o Podemos Mais, que foi uma iniciativa cidadã, criação da Luciana Marinoni e da Carol Canhani, ajudou 5 projetos liderados por mulheres. Então ajudou a Copergore, que é a cooperativa de coleta de óleo, Maria Cinderela, FEMHELP, ONG Carol Sanches e o Instituto Arvorecer. Então esse trabalho junto às entidades sociais também me orgulha muito. E fora as ações de transparência, Pedro, eu sempre falo, presto contas, no intervalo acabei de disparar aqui o meu mailing, né, prestando contas do mês de março das minhas atividades. Presto conta dos gastos do meu gabinete, meu salário é transparente dentro do meu site, gustavobonafé.com.br, faço uma comunicação intensa nas redes sociais e atendo todas as demandas que chegam por lá. Então, analiso esses pontos principais. Gustavo, bem rapidinho, até porque o tempo está estourado, mas chegou uma pergunta aqui, eu não quero deixar Vai ter que me chamar de novo, hein? Vai ter que me chamar de novo. Exatamente, vou ter que fazer um remix aqui, não é? A Ana Maria Pasquale chegou pelo WhatsApp do Centro. Gustavo, nós que estamos envolvidas em alguma instituição, estamos com muitas dificuldades com os repasses para as mesmas. Haveria a possibilidade de uma audiência pública convocando todas as instituições para conhecimento das mesmas, dessa dificuldade, até mesmo para que os vereadores conheçam os projetos mais a fundo e as diretorias. Perfeito. É um pedido que será atendido. Pode, Ana, para uma audiência. Eu acho que seria super interessante. É importantíssimo isso e é um tema que eu já venho trabalhando. No começo do ano passado a gente fez um encontro na Câmara, vieram 32 entidades de 4 municípios, mais de 60 pessoas. A gente fez exatamente uma capacitação para captação de recursos que vem fora do município, né? Então, de capacitar as entidades para conseguir buscar esses outros recursos, porque senão a gente vive esse tipo de situação. Exatamente. E infelizmente, quando está apertado, uma das primeiras, as primeiras a sofrerem são as instituições. E isso é complicadíssimo, né? A gente já teve uma situação, na verdade todo ano acontece, né? E já há muito tempo. Então a gente precisa estruturar melhor, e aí eu deixo aqui meu compromisso para chamar, depois se eu Ana puder, Maria Pasquale. Tá, e aí se puder me passar o contato, okay. Aí a gente constrói junto essa audiência pública, que eu acho que vai ser importantíssima, e na terça que vem, né, porque hoje eu já não posso fazer mais pedido para a sessão de hoje, mas na terça já que vem entra com pedido. Já entra com requerimento. Ótimo.
Vereador Gustavo Bonafé, mais uma vez visitando aqui os estúdios da TV Poços, na edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Muitíssimo obrigado. O tempo passou voando. Então, não é bom sinal isso, eu sempre digo. Né? E eu falo mais do que na sessão, viu? É? Aqui. É porque aqui eu deixo você falar. Então. Não é isso? É isso aí. Vereador Gustavo Bonafé, muito obrigado, viu? Obrigado. Prazer rever o amigo. Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Só chamar que eu venho com o maior prazer. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, participando conosco, muitíssimo obrigado. E o nosso desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.